E aí galera, beleza? Então vamos aqui com mais um vídeo do nosso canal sobre filosofia e sociologia. Agora nós vamos estar gravando uns vídeos de história também. Hoje nós vamos falar um pouquinho de filosofia moderna, vamos dar aqui no nosso título. E vamos diferenciar duas correntes que vão surgir dentro da filosofia moderna: o racionalismo e o empirismo. É bom lembrar que a filosofia moderna ela surge num momento que nós estamos aí na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, e aí tem todas aquelas mudanças de pensamento, a qual nós já comentamos, com o Renascimento, com a transição da Idade Média para a Modernidade, o surgimento da ciência. Então o homem moderno não é mais aquele homem medieval que vivia numa sociedade teocêntrica, mas esse homem vai buscar aí a razão para tentar se emancipar das amarras do pensamento religioso. E nesse contexto, duas correntes principais vão surgir nesse período, que é o racionalismo, representado aí por René Descartes, que é o principal filósofo dessa corrente de pensamento, e eles vão enfatizar o papel da razão na produção do conhecimento. Então essa aqui é a frase principal, do Descartes: o cogito ergo sum, penso, logo existo. Então o que ele está querendo dizer? Como que a razão acaba sendo uma comprovação da existência humana. Por isso que ele escreveu essa frase no livro dele, O Discurso do Método, que é um livro que vale a pena a leitura para quem se interessar, um livro fácil de encontrar na internet, mas que ele clareia um pouco o pensamento acerca da teoria aí do René Descartes. Então ele vai dizer o seguinte: nós devemos duvidar dos sentidos, porque os sentidos eles podem ser enganosos. Por exemplo, se você olhar para o Sol, você vai ver que o Sol parece ser pequeno, olhando daqui da Terra, mas na verdade ele é muito maior que o próprio planeta. Então aquilo que a observação transmite para os nossos sentidos, em algum momento ela pode ser enganosa. Por isso que o Descartes vai dizer que o conhecimento mais confiável é o conhecimento que se pauta pela razão e não pela observação, não pelos sentidos, porque os sentidos eles são, como nós já provamos, enganosos. Então aqui, essa é a frase máxima do Descartes: o penso, logo existo. E ele vai dizer o seguinte, que o cogito, o que é o cogito? São ideias inatas, ideias que não vêm de fora, mas elas são próprias do espírito humano. Portanto, elas são confiáveis, elas não são produzidas pelo sentido. Na outra linha de pensamento, a gente vai ter o empirismo, representado aí pelo David Hume, e ele vai dizer vai enfatizar essa corrente, o papel da experiência sensível. Então eles são pensamentos opostos. Os empiristas vão dizer pelo contrário, que é muito mais fácil de eu chegar a uma comprovação daquilo que eu estou estudando a partir da observação, a partir da experiência. Então aqui a experiência seria a observação e a experiência sensível, a utilização dos sentidos mesmo, a capacidade que a nossa visão, o nosso tato, a audição tem de transformar a experiência sensível, a experiência empírica, em produção de conhecimento. E aí o David Hume vai propor a seguinte coisa, que a partir de uma experiência, a partir de uma observação, eu posso formular teorias gerais. Como por exemplo, se eu constatar que a água, numa determinada temperatura, ela queima a minha pele, eu posso chegar na conclusão de que essa temperatura é uma temperatura elevada. Então é essa questão de realmente como que o sentido humano passa a ser um revelador do conhecimento. Então é isso. Deu para pensar um pouquinho na diferença, são duas correntes, certo? Esse vídeo é mais para a gente dar uma visão geral sobre o assunto, mas eu convido você a se aprofundar, a ler um pouco mais, pesquisar e tentar diferenciar, tentar aprofundar mais nesses autores e em outros também, para que você possa ter um conhecimento mais apropriado, correto? Um abraço a todos e até mais.